Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, matemática básica, potenciação e radiciação. Olá, pessoal! A professora Rúbia Barcelos Amaral é branca, tem cabelos castanhos lisos abaixo dos ombros. Ela está em um estúdio todo branco, usa brincos de pérolas, camisa branca com estampas de folhas verdes e no pulso esquerdo usa um relógio preto. Nessa aula de hoje nós vamos falar de potenciação e radiciação. Elas estão presentes em várias das atividades que a gente vai resolver no âmbito da matemática. Então é importante revisitar esses conceitos, checar se você tem dúvidas, se tem alguma coisa que você não viu, se tem alguma coisa que você não lembra. A imagem da professora é substituída por uma imagem de fundo branco. Nela surge em vermelho o título Situações que envolvem potenciação, seguido pelos tópicos em preto. Cálculo de juros, função exponencial, que modela situações cotidianas como a proliferação de um vírus, como o coronavírus, notação científica. Abaixo surge o título Situações que envolvem radiciação, em vermelho, e abaixo em preto os tópicos. Existe uma fórmula na física que calcula a velocidade aproximada de um carro, dado o comprimento da marca do pneu no asfalto após uma freada. Para calcular quantas polegadas tem uma TV. Ou que não lembra muito bem. E para começar, nós vamos ver as potências. Será que você se lembra de algumas coisas bem básicas? A primeira delas é simplesmente o conceito de potência. Se eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 3, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, certo? Enquanto a professora fala, surge como efeito gráfico na tela, à direita dela, a operação. 2 elevado à terceira é igual a 2 vezes 2 vezes 2, e dois pontos, a elevado a 0 é igual a 1. E aí a gente tem as diferentes possibilidades de potência. Se eu tiver particularmente 1 elevado a 0, eu sempre que eu tenho um número qualquer que seja elevado a 0, o resultado vai ser 1. Se você tiver curiosidade, você pode colocar essa busca na internet que você rapidinho vai descobrir várias explicações do porquê isso acontece. E A elevado a 1 é um número elevado a 1, ou seja, ele mesmo. À direita da professora surge A elevado a 1 é igual a A, e 3 elevado a 1 é igual a 3. Então, A elevado a 1 vai ser A. 5 elevado a 1 vai ser 5. 10 elevado a 1 vai ser 10. E elevado a 2, então, é um número vezes ele mesmo. A vezes A, e assim vai. A elevado a 3 vai ser A vezes A vezes A 3 vezes. Cada potenciação citada pela docente surge como efeito gráfico à direita dela. Bom, e aí a gente tem algumas propriedades que envolvem essa potência. Então vamos ver, se eu tiver um A, pode ser um número qualquer real. Um B, que também pode ser um número real qualquer. E agora as minhas potências, que são os números M e N pertencentes aos naturais, ok? Então, A elevado a M vezes A elevado a N, o que eu faço? Surge à direita da professora a propriedade 1. A elevado a M vezes A elevado a N é igual a elevado a M mais N. Eu vou juntar essas potências, eu vou somar essas potências. Então, vai ficar elevado a M mais N. Bom, vamos tentar entender um pouquinho do porquê isso acontece. Eu vou colocar aqui do lado na forma numérica para ficar mais fácil de visualizar. À direita da professora, a potenciação A elevado à terceira vezes A elevado à segunda. Então, eu tenho A elevado a A 3 vezes A elevado a 2. Bom, A elevado a A 3 vezes é A vezes A vezes A. E A elevado a 2 é A vezes A. Quando eu olho tudo isso, o que ficou? A vezes A vezes A 5 vezes, né? Ou seja, eu somei 3 mais 2. Então, por isso que eu posso representar dessa forma, somando os expoentes. Surge na tela a informação A elevado à terceira vezes A elevado à segunda é igual a vezes A vezes A elevado à terceira, vezes A elevado à segunda, sendo M igual a 3 e N igual a 2. Uma chave engloba todas as letras A e surge a operação
a elevado a 3 mais 2 é igual a elevado a 5. Agora eu tenho a elevado a m dividido por a elevado a n. Na multiplicação anteriormente, a gente somou as potências. À direita da professora, as informações sobre a propriedade 2. A elevado a m sobre a elevado a n é igual a elevado a m menos n, sendo que todo a é diferente de zero, sendo m maior ou igual a n. Quando eu tenho uma divisão, eu vou subtrair as potências. Então, a elevado a 3 sobre a elevado a 2. Bom, quando eu falo elevado a 3, de novo vai ser a vezes a vezes a. E no denominador vai ser elevado a 2. Então, a vezes a. O que vai acontecer? Enquanto a professora fala, surgem as potenciações na tela. A elevado a 3 sobre a elevado a 2 é igual a vezes a vezes a sobre a vezes a, que é igual a sobre a, que resulta em 1, vezes a sobre a, que resulta em 1, vezes a sobre 1, que resulta em a elevado a 1. E a multiplicação dos resultados. 1 vezes 1 vezes a elevado a 1. Resulta em a elevado a 3 menos 2, que é igual a elevado a 1. As frações a sobre a e a sobre 1 estão circuladas em vermelho e setas partem delas indo até os resultados. Olha só, eu fiquei com a sobre a vezes a sobre a vezes a sobre 1. Mas a sobre a é 1. Então, eu tenho a elevado a 1. E isso eu posso enxergar como sendo a elevado a 3 menos 2, que é a elevado a 1. Então, por isso que dá para a gente enxergar a razão pela qual eu faço essa subtração. Claro que nesse caso eu não comentei, mas esse a tem que ser diferente de zero, pois ele está no denominador e a gente já sabe, não posso ter o denominador igual a zero. Agora eu vou fazer a vezes b elevado a uma potência n. Eu vou contar para vocês que eu posso colocar essa potência n tanto no a quanto no b e manter a minha multiplicação. À direita da professora, as informações sobre a propriedade 3. A vezes b, entre parênteses, elevado a n é igual a elevado a n vezes b elevado a n. Vamos de novo tentar enxergar isso. Então, a vezes b elevado ao quadrado. Bom, se eu tenho algo elevado ao quadrado, é ele vezes ele mesmo, como a gente acabou de falar. Então, vai ser a vezes b vezes a vezes b. Isso vai ser a vezes b vezes a vezes b. Bom, agora eu posso, como é uma multiplicação, a ordem não altera. Eu posso trocar de lugar. Aí vai ficar a vezes a, já que é o quadrado, e b vezes b, que é b ao quadrado. Enquanto ela fala, surgem as informações. A vezes b, entre parênteses, elevado ao quadrado é igual a vezes b, entre parênteses, vezes a vezes b, entre parênteses, resultando em a vezes b, que é igual a elevado ao quadrado vezes b elevado ao quadrado. Depois, a sobre b elevado a n. À direita da professora surgem as informações sobre a propriedade 4. A sobre b, entre parênteses, elevado a n é igual a elevado a n sobre b elevado a n, sendo b diferente de zero. Bom, eu vou dizer para vocês que eu posso separar aí em elevado a n, tirar o parênteses e então no denominador ficará b elevado a n. Bom, agora eu vou fazer de novo um exemplo. Aqui em que eu vou fazer a sobre b elevado ao quadrado. Enquanto a docente explica, surgem as informações. A sobre b, entre parênteses, elevado ao quadrado é igual a sobre b, entre parênteses, vezes a sobre b, entre parênteses, resultando em a elevado ao quadrado sobre b elevado ao quadrado. Então, é a sobre o b vezes a sobre b. Quando eu faço essa multiplicação, a vezes a vai ser a ao quadrado e b vezes b vai ser b ao quadrado. E, por fim, a quinta propriedade é
a elevado a m e tudo isso elevado a n. À direita da professora, as informações da propriedade 5. A elevado a m, entre parênteses, elevado a n igual a elevado a m vezes n. E isso vai acontecer o quê? Que eu posso multiplicar essas duas potências, o m e o n. Vamos ver por quê. As potenciações citadas na explicação da docente surgem como efeitos gráficos na tela. Vamos ver um exemplo. O a elevado a 3 e isso elevado ao quadrado. Bom, se está ao quadrado, eu vou fazer a elevado a 3 vezes a elevado a 3. Afinal de contas, é a elevado a 3 vezes ele mesmo. A gente já viu que quando eu tenho uma multiplicação, eu posso somar as potências. Então, vai ser 3 mais 3, que vai dar 6. Desse modo, a gente pode ver que realmente eu só vou fazer a multiplicação das potências. Bom, mas vamos ver agora um exemplo numérico, um pouquinho diferente do anterior. Antes a gente estava tendo um número A e um B. Então, agora nós vamos ver um exemplo com números. A propriedade 1 eu vou colocar como exemplo. Então, eu tenho 5 elevado a 4 vezes 5 elevado ao quadrado. De novo, eu vou fazer como antes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes. Depois 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, 2 vezes. E aí eu consigo enxergar que eu vou ter o 5 multiplicando por ele mesmo 6 vezes. E por isso que é 5 elevado a 6. Por isso que eu somo os expoentes. Eu consigo enxergar de onde vem essa soma. Abaixo da potenciação citada pela professora surge a informação, ou seja, 5 elevado a 4 vezes 5 elevado ao quadrado é igual a 5 elevado a 4 mais 2, resultando em 5 elevado a 6. E isso não importa quantos fatores eu tenha na minha multiplicação. Então, nesse outro exemplo, 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 5. Não tem problema, eu vou manter a base. A base tem que ser igual, que é 3, e eu vou somar os expoentes. Então, 3 elevado a 4 mais 2 mais 5, então vai dar 3 elevado a 11. As potenciações citadas pela docente surgem como efeito gráfico à direita dela, ou em tela cheia. Na propriedade 2, eu coloquei como exemplo 5 elevado a 8 dividido por 5 elevado a 6. Bom, estar elevado a 8 vai ser 5 vezes 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 5. Tudo isso dividido por 5 elevado a 6. Então, eu separei aqui. A professora aponta para a direita, indicando a potenciação de propriedade 2. 5 elevado a 8 dividido por 5 elevado a 6 é igual a 5 vezes 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 5 sobre 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Como uma fração mesmo, para enxergar o dividido, que eu penso que facilita para enxergar a simplificação. Quando eu faço 5 sobre 5, isso é 1. Então, qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Eu não preciso representar o 1. Então, eu consigo enxergar eu fazendo essa simplificação. Como eu tenho 6 embaixo, eu vou cortar, que na verdade a gente sabe que não é cortar, né? Simplificar. Linhas diagonais cortam 6 números 5 do numerador e 6 números 5 do denominador. Enquanto a professora fala, as potenciações surgem como efeito gráfico na tela. E aí a gente costuma usar isso, vou fazer, né? Cortar em cima e embaixo. E vai ficar 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado. Ou seja, é a mesma coisa que eu tivesse feito a subtração 8 menos 6, que também eu vou enxergar mais rapidamente o 5 elevado a 2. Na propriedade 3, eu tenho 2 vezes 3 elevado a 4. Bom, se ele está elevado a 4, então eu vou fazer 2 vezes 3, vezes 2 vezes 3, vezes 2 vezes 3, vezes 2 vezes 3 de novo. Vale a mesma coisa que a gente já falou antes, certo? A ordem dos fatores não vai ter alteração no meu resultado.
Então, eu posso colocar primeiro o número 2 e depois o número 3. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, eu vou ter, então, 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Já na propriedade 4, eu coloquei aqui uma fração 8 quartos, tudo isso elevado a 3. Bom, eu posso colocar aqui 8 vezes 8 vezes 8 e 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, ficaria 8 elevado a 3 e 4 elevado a 3. E, finalmente, a propriedade 5. 3 elevado a 4, tudo isso elevado ao quadrado. Essa é a importância desse parênteses. Ele nos indica que o 3 elevado a 4 que está ao quadrado. Então, a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Então, eu vou abrir ali 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é o 3 elevado a 4. Bom, como isso está ao quadrado, eu vou fazer isso vezes isso mesmo. Ele de novo, então vai ficar 3 vezes 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 3. Então, veja que eu tenho aí o 3 multiplicando a si mesmo 8 vezes. De modo que a gente consegue enxergar que bastaria eu fazer 4 vezes 2 para rapidamente eu resolver essa operação com a potência. E cuidado! Isso é diferente de colocar 3 elevado a 4 que está elevado a 2, sem o parênteses. Porque aqui o que está acontecendo? Eu tenho 3, como eu não tenho parênteses, então como é que fica? É o 3 que está elevado a 4 que está elevado a 2. À direita da professora, a potenciação 3 elevado a 4 que está elevado a 2 e é igual a 3 elevado a 4 vezes 4, resultando em 3 elevado a 16. Então, o 3 está elevado a 4 que está elevado a 2, que é 16. Então, é o 3 que está elevado a 16. Vejam que é diferente da resposta anterior, quando a gente tinha um parênteses. Tem que ficar atento a isso. Mas e agora? Se eu tiver uma potência negativa, como é que eu faço? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Cada vez que eu vou fazer uma operação que envolva potência e eu tenho um número negativo, eu vou inverter o número. Então, se eu tenho 2/3, eu vou ficar com 3 sobre 2. Mas, se for o número 5, bom, o 5 nada mais é do que eu querer representá-lo na forma fracionária, o 5 sobre 1. Então, quando eu inverter, eu vou ter 1 sobre 5, certo? Então, olha lá. À direita da professora surge a potenciação. A elevado a menos n é igual a 1 sobre a, entre parênteses, elevado a n, resultando em 1 elevado a n sobre a elevado a n, sendo a diferente de zero. A elevado a menos n. Eu vou inverter. 1 vai ficar 1 sobre a, e aí eu mantenho o expoente, só que agora ele fica positivo, porque eu já fiz a inversão. Vamos dizer assim, inverter para retirar esse menos da potência. Na tela, 2 exemplos. O primeiro, 2 elevado a menos 3 é igual a meio, entre parênteses elevado a 3, que é igual a 1 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3, resultando em 1 sobre 8. O segundo, 3 sobre 2 entre parênteses elevado a menos 2 é igual a 2 sobre 3 entre parênteses elevado a 2, que é igual a 2 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2, resultando em 4 sobre 9. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho 2 elevado a menos 3. Veja, eu vou inverter, vai ficar meio. Tudo isso elevado a 3. Então, vai ficar 1 elevado a 3 e 2 elevado a 3, que como resposta eu tenho 1/8. Esse segundo exemplo vai ser 3 meios elevado a menos 2. Agora, eu já tinha uma fração.
Fica mais fácil de enxergar que 3/2, quando eu inverter, vai virar 2/3. E aí, novamente, o numerador eleva ao quadrado e o denominador eleva ao quadrado. E aí eu vou obter 4/9. Se eu tiver um decimal, eu vou escrever ele na forma de fração. Abaixo dos exemplos surge a potenciação. 0,3 entre parênteses elevado a -2 é igual a 3 sobre 10 entre parênteses elevado a -2, resultando em 10 sobre 3 entre parênteses elevado a 2. Então, 0,3 é 3 sobre 10. E agora eu vou inverter, então vai ficar 10 sobre 3. Como está elevado ao quadrado, vai dar 100. À direita da professora, as informações. A elevado a n sobre m é igual a raiz m enésima de a elevado a n, sendo m, n pertencentes ao conjunto dos números naturais e a pertencente ao conjunto dos números reais. M é maior que 0 e a é maior ou igual a 0. Sobre 9. Mas aí fica uma pergunta. E se a minha potência for uma fração? Bom, se ele for uma fração, eu vou dizer o seguinte. A elevado a n sobre m é igual a raiz mésima de a elevado a n. E aí eu dou aqui um exemplo. 4 elevado a 3 sobre 2. Vai ficar a raiz quadrada de 4 elevado a 3, que é 8. E se eu tiver 125 elevado a 1/3, vai ficar a raiz cúbica agora de 125, que é 5. Enquanto a docente explica, os dois exemplos surgem na tela à direita dela. 4 elevado a 3 sobre 2 é igual a raiz quadrada de 4 elevado a 3, igual a raiz quadrada de 64, que é igual a 8. 125 elevado a 1 sobre 3 é igual a raiz cúbica de 125, igual a raiz cúbica de 5 elevado a 3, que é igual a 5. Vejam que agora a gente já entrou na seara das raízes. Então eu falei aqui como se todo mundo lembrasse delas. A gente vai retomar agora as propriedades que são da radiciação, que também tem relação com a potência. Então, como na potência, a gente também vai ter algumas propriedades. Para começar, a gente parte justamente dessa relação entre a raiz e a potência com um número fracionário. Na primeira propriedade, eu vou ter a raiz enésima de A sobre B. À direita da professora, as informações sobre a propriedade 1. A raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre raiz enésima de B, sendo B diferente de 0. E aí, o que eu estou dizendo para vocês é que nessa propriedade, o que a gente vai fazer? A gente vai separar o numerador e o denominador. E a minha raiz permanece a mesma. Se for ao quadrado, vai ser quadrada no numerador e no denominador. Se for cúbica, no numerador e no denominador. Então, por exemplo, aqui eu vou ter a raiz cúbica de 2/5. Então, vai ser a raiz cúbica de 2 sobre a raiz cúbica de 5. Na segunda propriedade, quando eu faço uma multiplicação de raízes, eu posso juntar e colocar tudo numa raiz só. À direita da docente, as informações sobre a propriedade 2. A raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B. Então, se eu tiver a raiz quadrada com quadrada, raiz cúbica com raiz cúbica, então essa raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, eu posso fazer que é a raiz enésima de A vezes B. Mais um exemplo. Agora a gente tem a raiz cúbica de 9 vezes a raiz cúbica de 3. Quando eu vou juntar, eu vou ler raiz cúbica de 9 vezes 3. E aí, 9 vezes 3 é 27. Então, nesse caso, eu chego numa raiz cúbica de 27, que é 3. Já a propriedade 3, o que ela diz? Ela diz que se eu tiver uma raiz quadrada com uma potência no seu interior, por exemplo, a elevado a m, quando eu faço tudo isso elevado a t,
eu posso multiplicar essa potência m vezes o t. Ou seja, informalmente, a gente fala que esse t vai para dentro da raiz. Na tela à direita da professora, as informações sobre a propriedade 3. A raiz nésima de a elevado a m, entre parênteses, elevado a t, é igual à raiz nésima de a elevado a m vezes t. O t está envolto por um círculo vermelho. Então, a raiz quadrada de 2, tudo está elevado a 4. Eu vou colocar, então, o 4. Vejam que o m pode ser 1, tá? Intencionalmente, eu já pus isso para chamar a atenção de vocês. Esse m não precisa ser 3, 4, 8, certo? Pode ser 1 e pode ser um m qualquer pertencente aos naturais. À direita dela, o exemplo de propriedade 3, P3. Raiz quadrada de 2 elevado a 1, entre parênteses, elevado a 4, que é igual à raiz quadrada de 2 elevado a 4, resultando na raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Então, eu coloquei ali 2 elevado a 1 mais 4. Como eu já disse, informalmente, a gente fala que vai para dentro da raiz. Vai ficar 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, a gente sabe que é 16. Então, eu vou ter a raiz quadrada de 16, que o resultado, todo mundo sabe, é 4. Já a quarta propriedade, se eu tenho uma raiz quadrada e uma raiz cúbica, bom, então, nesse caso, eu vou multiplicar o 2 e o 3. As informações sobre a propriedade 4 surgem à direita da professora. A raiz mésima de a de uma raiz nésima é igual à raiz m vezes n de a. A raiz cúbica de a de uma raiz quadrada é igual à raiz 3 vezes 2 de a. O 2 numa raiz quadrada com o 3, que é raiz cúbica. Por exemplo, agora eu tenho uma situação em que eu tinha uma raiz cúbica de 64 e dessa raiz cúbica eu tirei a raiz quadrada. Agora, então, eu vou juntar tudo isso e vou fazer 2 vezes 3 e vou ficar com a raiz sexta de 64. Para facilitar essa visualização, eu vou trocar o 64 por 2 elevado a 6. Então, eu posso simplificar e aí eu vou ter como resultado o 2. Na tela, o exemplo da P4. A raiz cúbica de 64 de uma raiz quadrada é igual à raiz 2 vezes 3 de 64, que é igual à raiz sexta de 64, ou raiz sexta de 2 elevado a 6, resultando em 2 elevado a 6 sobre 6, que é igual a 2. A última propriedade, o que eu quero dizer nela informalmente, que talvez seja fácil de vocês enxergarem. Então, eu multiplico o n vezes o t. Enquanto a professora explica, as seguintes informações sobre a propriedade 5 surgem na tela. A raiz nésima de a elevado a m é igual à raiz n vezes t de a elevado a m vezes o t. E o m vezes o t. Então, nós temos aqui também mais um exemplo. Raiz quadrada de 16. Se eu quiser multiplicar, eu posso enxergar a raiz quadrada de 16 como 2 elevado a 4. Então, eu posso multiplicar por 2 e do lado de fora, vamos dizer assim formalmente, e o 2 dentro da raiz. Vou ficar com a raiz 4 de 2 elevado a 8. Essa é a raiz quarta de 256, que é 4. Um exemplo de P5 surge durante a explicação da professora. A raiz quadrada de 16 é igual à raiz quadrada de 2 elevado a 4, que é igual à raiz 2 vezes 2 de 2 elevado a 4 vezes 2, que é igual à raiz quarta de 2 elevado a 8, resultando na raiz quarta de 256. Veja que a gente chegou no mesmo resultado. Eu fiz intencionalmente para vocês observarem que a raiz quadrada de 16, que foi o que a gente começou, é 4 mesmo. Então vejam que eu quis mostrar que mesmo multiplicando por fora e por dentro, entre aspas, por favor, por um número qualquer, que no caso foi o 2,
Isso não vai alterar o meu resultado. Eu continuo chegando no mesmo resultado, que nesse caso é o 4, que é a raiz quadrada do 16, certinho. Depois da gente ver tanta potência, tanta raiz, propriedade e exemplo, chega, né? Nos vemos na próxima aula. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Presidente Marcos Borges, Diretora Acadêmica Simone Teles, Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flix, Roteiro Samara Oda, Revisão Keiko Trida, Consultoria Sidney Tobias, Gravação Leandro Ribeiro, Narração Helena Santos.